Queridos, é importante nós conhecermos a nossa promessa. Conhecermos a nossa promessa e nós sabemos quem somos, o que podemos fazer melhor e para onde é que vamos com isto, porque isto é um dom de Deus que foi implantado em nós para podermos ter sucesso naquilo que fomos predispostos a fazer ou predestinados a fazer. Hoje irei falar sobre a história do feiticeiro Simão ou o mago Simão. O mago Simão era um feiticeiro que o povo admirava, dizia: uau, ele tem um poder de Deus. Mas o povo não sabia que aquele poder que Simão tinha não era de Deus. Era um poder sim, mas era um poder oculto, que agia com forças ocultas. E Simão tinha conhecimento disto, tanto que quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João vieram para poder batizar o Simão aceitou ser batizado e impuseram as mãos sobre o Simão para poder receber o Espírito Santo. Mas o Simão, vendo que afinal este poder de Deus era recebido através da imposição de mãos, ele disse: quanto é que posso vos dar para poderem me dar esse poder que vocês têm? Notem, é muito difícil mudar os filhos das trevas, porque o coração delas está longe de Deus. Simão, o feiticeiro, ele aceitou ser batizado, ele aceitou ser imposto as mãos para receber o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não transformou ao Simão. Isso significa que muitos de nós podemos receber o Espírito Santo através da imposição de mãos, mas o Espírito Santo não irá nos transformar, porque essa transformação é feita através da nossa fé, é feita através da nossa aceitação. Simão, quando foi imposto as mãos, ele simplesmente manifestou o poder do mal sobre ele, o poder de querer ter aquilo que não era dele. Ou seja, ele disse: eu mereço mais, eu mereço ser como eles. Mas o que Simão não sabia é qual é o preço que Pedro e João pagaram para ter esta promessa, para ter este poder. Qual é a negociação que Deus fez com Pedro? Esta informação que o mago não sabia, porque para ele as coisas eram simples. Quando na imundícia em que ele estava, no pecado em que ele estava, bastava receber o poder, ele podia fazer tudo o que quisesse. Mas Deus examina o coração, as intenções, para poder nos dar o dom, para poder nos dar aquilo que Ele quer nos dar segundo os seus planos e intenções. Deus pode derramar o Espírito Santo sobre qualquer pessoa, mas nem todos irão receber este Espírito Santo, nem todos irão manifestar este Espírito Santo. E isto é visto claramente aqui através da imposição de mãos que apóstolo Pedro e apóstolo João fizeram sobre o feiticeiro Simão, e ele não se arrependeu, tanto que apóstolo Pedro e apóstolo João depois disseram: é bom que você se arrependa, se calhar o Senhor irá o perdoar. E ele também pediu: perdoe-me, eu oro para que nada me aconteça daquilo que vocês estão aqui a dizer. Meus queridos, uma das coisas que faz com que nós possamos nos perder em meio à nossa promessa é o facto de nós querermos ser igual às outras pessoas. Simão teve a oportunidade de se arrepender. Simão teve a oportunidade de receber uma das promessas de Jesus Cristo, que era nos tornar como fontes de água viva, capaz de derramarmos esta fonte sobre as outras pessoas. Ele teve esta oportunidade de ser como uma fonte de água viva, de ser um testemunho de que é possível sair da feitiçaria e tornar-se filho da luz. É possível recomeçar e ser testemunho de que um dia eu era feiticeiro, mas Deus me redimiu, me purificou, e como criatura nova, coisas novas faço, e sou como fonte de água viva, sou como um testemunho. Mas Simão rejeitou esta oferta, rejeitou esta promessa. Ele queria ser como Pedro e João, mas ele não conhecia o preço que Pedro e João pagaram, a negociação que Pedro e João tiveram com Jesus, porque a promessa é uma negociação. A promessa começa como uma negociação. Apóstolo Paulo, quando Jesus apareceu no caminho em Damasco como uma luz sobre ele, houve uma negociação entre ele e Deus, houve um processo. E a promessa do apóstolo Paulo começou com uma pergunta:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus queridos, a nossa promessa pode começar de várias formas. Pode começar com as equações da vida, com os problemas da vida. Pode começar com um simples convite de Deus, assim como começou para o apóstolo Pedro. Jesus Cristo chamou-lhe e disse: eu quero te tornar pescador de pessoas. Mas para o apóstolo Paulo, a promessa começou desta forma: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo entendeu que há uma negociação entre eu e Deus. E ele permaneceu 3 dias firme naquele lugar, sem comer e sem beber, para poder receber a instrução daquele que o prometeu. Assim como os apóstolos, quando receberam a promessa, também foram ditos: permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, permaneçam até que recebam a instrução. Uma das coisas que faz com que nós possamos perder o foco em meio à nossa promessa, em meio àquilo que nós fomos predestinados a fazer, é que nós saímos do lugar da promessa, ou seja, saímos daquilo que Deus nos prometeu e queremos ser outra pessoa, queremos fazer outras coisas, não obedecemos a instrução daquele que nos prometeu, não oramos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz daquele que implantou o sonho em nós, daquele que implantou o dom em nós, e queremos ser como outras pessoas, assim como o mago feiticeiro Simão pediu para ser como Pedro e João, sem entender a negociação que existia entre Pedro e Deus, entre João e Deus. Nós também, por vezes, nos perdemos porque não entendemos o processo. Não oramos para pedir a Deus a revelação, para entendermos como iremos fazer, como iremos começar, mas simplesmente queremos ser como outra pessoa. Se o meu irmão é professor, eu serei professor. Se o meu irmão é médico, eu quero ser médico. Se o meu irmão é pastor, eu quero ser pastor. Mas não entendemos qual é o processo que aquela pessoa suportou, qual é a negociação que existe entre aquela pessoa e Deus. Meus queridos, devemos ser pacientes, orarmos e entendermos o processo, escutarmos o nosso coração para podermos entender qual é a nossa promessa. Devemos conhecer a nossa promessa, devemos entender a nossa promessa, devemos ser gratos perante aquilo que Deus nos deu como promessa e não ambicionarmos ser igual a outra pessoa. A ambição, ela é importante. Nós devemos ambicionar, porque é através da ambição que nós podemos ter aquilo que nós queremos. Mas quando ela parte para a ganância, assim como o feiticeiro ou o mago Simão, que queria sair de feiticeiro para apóstolo, isto aqui já destrói. E Deus, Ele não irá derramar sobre um feiticeiro a unção de um apóstolo, porque Ele conhece o coração das pessoas e irá derramar o seu dom segundo o seu plano sobre aqueles que Ele predestinou, escolheu para o servirem, porque Ele conhece as pessoas antes mesmo de elas nascerem. E isto também dá-nos uma clareza sobre o Espírito Santo pode ser derramado sobre qualquer pessoa, mas nem todos irão ser transformados pelo Espírito Santo. Simão, o feiticeiro, não foi transformado. Simão, o feiticeiro, não se tornou fonte de água viva. Uma das promessas de Jesus Cristo é que possamos ser fonte de água viva. Então nós devemos desejar, em meio às nossas promessas, sermos como uma fonte de água viva, uma fonte que derrama bênção, uma fonte que derrama unção, luz sobre as outras pessoas. Ainda que as coisas não estejam bem, se nós aceitamos esta promessa de sermos como fonte de água viva, aquilo que é derramado sobre nós, como bênção, como sabedoria, como conhecimento, como palavra, iremos derramar sobre as outras pessoas. E em meio a este processo, nós também iremos receber água viva. Meus queridos, conheçam a vossa promessa e orem sobre a vossa promessa, e Deus irá manifestar o seu poder e irá revelar tudo aquilo que nós devemos fazer em meio à nossa promessa.